mais com Jesus diz amém. Quem já sentiu a presença dele aqui diz amém. Quem quer ir embora diz amém. Olha aí, irmão. Aproveitamos, irmãos. Livro do princípio de todas as coisas, capítulo 6, livro do Gênesis. Enquanto os irmãos encontram um texto bíblico, eu sou grato a Deus por estar aqui mais uma vez nesta casa, a qual nos recebeu tão honrosamente, tão bem, e nós já amamos também. E Deus tem preparado este momento para estarmos juntos hoje, e nesta feita com a minha esposa também me acompanhando, que da outra vez ela estava pregando lá na Santa Inês, numa igreja, numa festividade, mas hoje está aqui comigo. E também está comigo nosso amigo, irmão e discípulo Natanael, né? Natanael está aí também no meio, está ali escondidinho. Que Deus abençoe também. Pastor Jairo, que Deus abençoe a tua vida, a tua casa, pastor Camila, seus filhos, enfim, a todo o ministério, todos os obreiros, pastores, enfim, a todos, que Deus abençoe grandiosamente. Quem recebeu palavras de Deus até o dia de hoje diz amém. Hoje é o 10º dia da campanha, isso? Quarto, começou agora, né? Eu já tô, é que eu tô vindo de alguns 12 dias já, né, irmão? Para mim já na verdade, eu estou encerrando alguns, eu começo outros e a gente vai confundindo as datas, os dias, mas hoje é o 4º dia, referente ao mês de abril, né? Mas capítulo 6 do Gênesis, versículo de número 14. Capítulo 6, verso 14. Ainda bem que o pastor Jairo é sábio e ele deixa os mais simples no começo, né, da campanha. Aí os melhores vêm depois, né? Então eu estou tranquilo aqui, que depois vem por último, daí a responsabilidade é grande, né? Mas capítulo 6, versículo 14, quem encontrou, diga amém. Faze para ti uma arca de madeira de gofer. Algumas traduções de cipreste. Divide-a em compartimentos e revista de betume, assemelhado ao piche, por dentro e por fora. E desta maneira farás: de 300 côvados o comprimento da arca, de 50 côvados a sua largura e de 30 côvados a sua altura. Farás na arca uma janela e de 1 côvado, e acabarás em cima. E farás uma janela de 1 côvado, e acabarás em cima. E a porta da arca porás ao seu lado, far-lhe-ás andares baixos, segundos e terceiros. Porque eu, eis que trago um dilúvio de águas sobre a terra. Amém? Podemos assentar em nome de Jesus. Você tem toda a liberdade para adorar e exaltar a Deus, e não permita que essa máscara impeça de você glorificar a Ele. Glória a Deus. Meus irmãos, estamos diante de um texto que é bem conhecido de todos. Quem não conhece sobre a história da Arca de Noé? Alguns até confundem algumas histórias, entrelaçam com outras ligações, mas é interessante que a arca, exatamente a Arca de Noé, é um dos grandes feitos do Antigo Testamento, a qual Deus deu um projeto, Deus deu um propósito a um homem chamado Noé. Mas a Bíblia vem dizendo que ao iniciar o capítulo 6, há uma imoralidade e a terra está corrompida. A geração que ainda temia Deus agora se misturou e há uma corrupção total, uma imoralidade tomou conta de toda a terra. A Bíblia diz então que Deus estabelece uma sentença dizendo: não contenderá o meu espírito com a carne, não contenderá o meu espírito com o homem, a qual já está todo corrompido, porquanto os seus dias serão 120 anos. Aqui não é que Deus deu limite de idade para o homem de 120 anos, não. Deus está dando uma sentença a este povo e está dizendo: os seus dias serão 120 anos. Por quê? Porque depois, se você ler Gênesis 11, você vê Terá, pai de Abraão, que vive 250 anos.
você vê ainda outros personagens que vivem mais do que 150 anos. Então, Deus não erra a princípio, Deus não é incoerente. A questão é que Deus estabelece uma sentença de um tempo de começo, meio e fim para esta geração que a qual está aqui. Mas a Bíblia vem dizendo, e o mais lindo, se você quiser acompanhar com a Bíblia aberta ou não, mas a Bíblia diz que Deus olha para a terra, e no capítulo 6 e verso 8 a Bíblia vai dizer: Noé porém achou graça aos olhos do Senhor. O mais lindo que para Deus começar um projeto, um propósito, algo que Ele quer estabelecer, Ele precisa encontrar em alguém graça. Meu irmão, tem alguns que entendem que a graça só está no Novo Testamento. Não, a graça está desde o Gênesis, desde o jardim no Éden. A graça está evidente aqui, porque enquanto alguns pensam, quando Adão e Eva desobedeceram, pecaram, eram para morrer imediatamente. Não, mas a graça veio, estabeleceu, Deus os cobriu e nos deu um recomeço. A graça não vem para condenar, a graça vem para fazer o homem recomeçar e entender que não é ele, mas é um Deus que está sobre ele, e é um Deus que o conduz a coisas grandes. Por isso Deus achou graça, e não porque eu sou grande, não porque eu sou maior, não porque eu sou melhor. Deus achou graça porque aquilo que eu não podia, eu sou dependente da presença dele. E a Bíblia vem dizendo, irmão, que Deus achou graça em Noé, e porque Noé era um homem justo, reto e que andava com Deus. Quem quer ter promessas e propósitos grandes na sua vida? Quem quer ter projetos grandes na sua casa? Tem um segredo, e é simples e claro: começa a andar com Deus. Mas o que é andar com Deus? É se relacionar com Ele, entender os seus preceitos e as suas vontades, entender o que Ele quer para a tua vida e para a tua história. E Ele sempre sabe o que é melhor. Enquanto eu quero muita coisa, Ele sabe o que eu realmente preciso e não o que eu desejo. Porque desejar, nós desejamos muito, mas querer o que realmente precisamos, não queremos. Você já parou para pensar que você deseja coisas que não precisa, e que coisas que você precisa não está desejando? Faz uma autoanálise na tua vida hoje e compreenda, pare para pensar. Quando passamos em frente a uma vitrine de uma loja, olhamos um blazer bonito, olhamos uma camiseta, uma calça, talvez eu não preciso, mas eu olho e me atrai e eu falo, eu quero. Mas naquele dia não era necessidade. E tem dias que Deus faz assim: você pede algumas coisas que você deseja, e Deus não vai te dar, porque Deus nunca vai te dar o que nós apenas desejamos ou queremos, porque o desejo vem e logo se vai. Deus quer te dar algo que você precisa, que vai ter cuidado e que vai cuidar da tua vida. Porque o que Deus faz não é temporário, o que Deus faz é eterno. Fique em paz, Deus sabe como fará, Deus sabe como trabalhar, Deus sabe como fazer. Mas fala para alguém ao teu lado: será que o que você quer? Fala para ele: será que o que você quer, você precisa? Ou o que você precisa, não está querendo? Responde para você mesmo nesta noite. Porque Deus é fiel para fazer aquilo que você precisa, e Deus não deixará faltar sobre a tua vida. Por quê? Salmo 37, verso 25, Davi escreveu e testemunhou: fui moço e hoje sou velho, mas tem uma coisa, nunca vi um justo desamparado, nem sua descendência mendigar o pão. Jesus disse: ei, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Mas como assim? Vocês vão pedir o que é segundo a vontade do Espírito em vocês, e tudo o que quiserdes vos será feito segundo a necessidade dele sobre a tua vida. E se a palavra rege a tua casa, a tua família, vai ser tudo para a glória de Deus. Mas o mais lindo, irmão, é que Deus dá um projeto, e eu paro aqui. A Bíblia diz que Deus fala para Noé: Noé, faz uma arca, e a arca vai ser de madeira de cipreste, madeira de gofer.
O interessante é que Noé vive numa região e numa localidade que, quando Deus falou exatamente para ele, faz de madeira de gofer ou cipreste, Noé logo pensou: já entendi, e esta madeira que o Senhor quer, estou cercado de árvores em volta que são desta natureza. O mais lindo é que Deus deu um projeto, sim ou não? Mas e nesse projeto, Deus estabeleceu as diretrizes e princípios, e dentre elas é betume, e você vai tirar o betume entre as rochas. É algo preto, é algo vistoso, e exatamente você tira entre as rochas, para que possa impermeabilizar por dentro e por fora, para não entrar água sobre esta embarcação. Mas entenda, Noé, tem uma coisa interessante: tudo que você precisa, a madeira está à tua volta, que estão na árvore, exatamente o betume estão entre as rochas, qual você conhece também. Ou seja, aquilo que eu dei para a tua vida e o propósito que eu entreguei para a tua família, eu vou fazer os meios chegar sobre ti. Aquilo que eu já estabeleci sobre ti, eu farei estar em tua volta, diz o Senhor. A madeira já está lá, o betume já está lá, não precisa esforço fora do comum. Por quê? Porque o projeto que Deus dá, Ele dá os meios e financia para que possa acontecer sobre a tua vida, e Deus não lhes deixará faltar. Deus não lhe deixará faltar. Por quê? Porque Ele é poderoso para fazer, e Ele estabelece o meio do projeto. E nesse projeto os meios já estão e os recursos já estão prontos para a tua mão. Não precisa correr para lá e para cá. O que você precisa já está à tua volta e você não viu ainda. Não precisa você querer dar jeito, aquilo que você está buscando já está à tua volta faz tempo. A estratégia Ele já te deu, a direção Ele já te deu, a palavra Ele já confirmou. Basta você olhar à tua volta e começar a estabelecer o que Ele quer sobre a tua vida. Mas o mais lindo, irmão, e olha como Deus dá a direção: betuma a arca por dentro e por fora. Por que Deus fala exatamente dando essa direção? Betuma vai permeabilizar por dentro e depois por fora. Por quê? Porque você vai primeiro selar onde não estão vendo, mas é necessário, é por dentro. Você precisa blindar e selar algumas coisas da tua vida em lugares que outros não veem, mas Ele está vendo. E a mudança começa de dentro para fora, de dentro para fora. E se está blindado dentro, água alguma entra, nada vai penetrar naquilo que Deus tem para a tua vida, e a tua casa estará de pé, tua família estará fortificada, teu casamento será restaurado. Por quê? Porque começa de dentro para fora, de dentro da tua casa para espalhar para a tua vizinhança, de dentro da tua sala de trabalho para espalhar para toda a empresa, de dentro desse ambiente para espalhar para todo esse bairro. Começa de dentro para fora. Oh, aleluia. Deus exatamente sabe como trabalhar. Ele é Deus. E quando Deus, Ele faz com que o maná seja entregue à mão dos israelitas em Êxodo, a Bíblia diz que Deus deu uma ordem a Moisés: pega o maná, colhe ele, cada um segundo a sua porção, mas tem o seguinte: não é para assar, é para cozer em água. Por quê? Porque assar é de fora para dentro, e cozinhar de dentro para fora. Deus está dizendo para alguém: você está querendo apressar o processo, fazendo parecer que está pronto de fora para dentro, e quando cortar vai estar cru. Mas fica em paz e descansa teu coração, porque aquilo que Deus quer fazer vai ser de dentro para fora. Cozinhar leva tempo. Para quem sabe, entende de cozinha, cozinhar algumas coisas leva tempo, sim ou não? Mas fica no ponto. Está chegando o tempo de Deus para a tua vida. Vai começar de dentro para fora, e aquilo que Deus vai prover vai ser muito mais do que você precisa, porque Deus fará abundantemente mais do que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, e o poder que Ele nos tem dado pelo Espírito Santo, e vai ser de dentro para fora. Mas aí
Deus dá as medidas do projeto. Exatamente 150 metros de comprimento, ou melhor, 150 metros sim de comprimento, 25 metros de largura e 15 metros de altura. 150 de comprimento, 25 de largura e 15 de altura. É um projeto grande. E isto é, tipificando em dimensões e espaços aqui, foi colocado muitos animais na arca. Se fosse animais só do porte de uma ovelha, seria aproximadamente 120 mil espécies de ovelhas. Imagina o tamanho do projeto. Se fosse para colocar containers aqui, seriam muitos containers a qual seria abrigado dentro desse projeto. Mas quando foi feito o primeiro navio cargueiro da história, e o que tem a ver conosco? O primeiro navio cargueiro da história, engenheiros industriais, eles tentaram várias dimensões, vários tamanhos, várias alturas, mas até que eles encontraram um padrão e um modelo, a qual já estava estabelecido no princípio. E qual foi e qual a medida exatamente do primeiro navio cargueiro da história, que levaria containers sobre ele? Sabe qual é? 250 metros, 150 metros de comprimento, 25 metros de largura e 15 de altura. O modelo padrão, a altura padrão, o comprimento padrão, exatamente tudo estava já aqui descrito na Bíblia. E o primeiro navio cargueiro foi usado exatamente nas mesmas dimensões do que a arca. Olha como Deus não erra, olha como Deus faz. E agora vai ter nesta arca 3 andares. 3 andares, irmão Pedro? Sim, a Bíblia diz aqui: e farás exatamente andares baixos, segundos e terceiros, andar superior e inferior. Por quê? Porque a direção é esta: o andar inferior, que está embaixo, é para abrigar os animais de maior porte, os animais maiores. Os animais de médio porte ficam no meio, e de porte leve ficam em cima. Isto aqui também representa para nós ministério. Por quê? Porque muitos querem crescer no ministério, querem títulos, querem crescer, querem peso, querem responsabilidade, querem algo a mais, mas não entendem que quanto maiores são, mais embaixo ficam. Não, irmãos, você não está entendendo. Eu quero ser pastor, eu quero ser apóstolo, eu quero ser reverendo. Quer ser? Então não é em cima, é embaixo. Por quê? Porque a palavra ministério vem do latim minister, que significa minus, ou seja, o menor. Ministério nunca foi ser maior. Quem não entendeu o que é ministério ainda não entendeu o que é Cristo, porque Cristo não veio para servir, Ele veio exatamente para... meu irmão, me perdoa. Cristo não veio para ser servido, Ele veio para servir. Ele não usurpou ser igual a Deus, se esvaziou e se tornou menor. Ministério é menor, é o menor. Mas eu encerro aqui que as horas se avançam. Quantas portas tem na arca? Quantas portas tem nesse projeto? Quantas? Alguém? Quantas portas tem aqui? Uma. Quem disse que precisa mais de uma porta? A porta é a mesma e não mudou. João 10: eu sou a porta, e quem entrar por mim jamais se perderá. A porta continua sendo Ele. Não preciso de subterfúgios, de outras alternativas, porque a porta sempre foi uma. E a porta de entrada é a de saída. Mais interessante, e aqui eu paro, é que a Bíblia diz que foi feita uma janela. Olha bem para o texto, irmão. Eu gostei daquela tradução de Bíblia que foi colocada ali. Se puder colocar para mim, por gentileza, Gênesis capítulo 6. Se você puder, marque bem isto. Eu prometo que serei breve. Hoje ainda é o 4º dia. Virão muitos homens e mulheres de Deus aqui nesse lugar.
Mas olha Gênesis 6 e versículo de número 16. Olha que interessante, porque eu gostei daquela tradução, porque ela está um pouco mais próxima do original. Exatamente porque quando nós olhamos na Almeida Corrigida Fiel, ou Almeida Corrigida Atualizada, no verso 16, farás uma arca, e na arca, exatamente uma janela, e acabarás em cima. Pergunta: alguém já viu uma janela em cima de uma casa? Janela geralmente se coloca onde? Do lado, na lateral. Aqui não é janela. Foi colocado aqui no original, mas na Bíblia BTX, Bíblia Textual do Peregrino de Jerusalém, qualquer uma outra mais próxima do original, não é janela, é telhado ou é teto. Então o teto teria apenas um côvado, 50 a 55 centímetros. Seria pequeno. Mas qual a diferença da janela para o teto? É simples, é que a janela você vê o lado, mas o teto você olha em primeiro lugar para cima. Quando Deus deu o projeto, Deus estabeleceu o princípio, Deus disse a Noé: Noé, você vai fazer só uma coisa, faz um teto, onde? Em cima, exatamente você colocará no tamanho de um côvado. Por quê? Para você entender que eu preciso te ensinar 3 ciclos da tua vida dentro desse projeto. E é isso que eu quero falar. Quem recebe esta palavra diz amém. O primeiro ciclo que acontece aqui, e Noé vai aprender qual é, exatamente, é que agora Deus dá ordem dizendo: Noé, entra na arca, você e a tua família. Deus selou a porta por fora e não deixou ninguém mais entrar, porque tinha reservado a eles um projeto. Mas o mais interessante é que agora está ligado ao ciclo do passado e o que se passou. Como assim? Porque Noé está dentro da arca, a destruição está fora, a morte está lá fora, as águas estão subindo o nível e os animais estão perecendo fora, a destruição está fora, o mau cheiro está fora, a morte está fora. Mas e dentro? Dentro está Noé e a sua família guardada e protegida. Enquanto há um telhado fechado, o teto está fechado, irmão, não era para abrir porque estava chovendo, caindo muita água. Mas enquanto o ciclo está ligado ao passado, o teto é fechado. Para quê? Para que você entenda que mesmo dentro e não vendo nada, Deus está lá. Mesmo dentro e não ouvindo nada que pareça que está acontecendo lá fora, Deus está dentro. Que mesmo não vendo nada, você estando dentro, Deus te guardou nesta missão e nesta pandemia. É tempo de entender, o telhado foi fechado. Para quê? Porque o que passou, passou. O que aconteceu, aconteceu. Mas eu te guardei dentro desse projeto. Eu te guardei dentro desse projeto, diz o Senhor. Oh, remanassai. Telhado fechado, mas eu queria abrir. Não é tempo ainda. Mas eu queria abrir para olhar. Não é tempo ainda, porque estou mudando algumas coisas lá fora. Estou trabalhando, Noé. Estou fazendo o que eu preciso. E enquanto isso você fica dentro. Não vai ver nada. Talvez ouvir. Mas eu estou cuidando. O teu passado já foi selado. E mesmo no teu passado eu cuidei e eu guardei a tua vida. Olha só, muita coisa aconteceu ligada ao teu passado. O teto estava fechado, mas Deus estava lá guardando e com as mãos estendidas. Mas aí vem um segundo ciclo que está ligado ao teto, a esta janela que está em cima. Qual o segundo ciclo? Não é o ciclo mais do passado, porque agora as águas vão parar, a chuva vai parar e depois vai começar a minguar as águas sobre a terra. Mas agora o segundo ciclo é que Noé pode abrir este telhado. E quando ele vai abrir, a primeira lição que ele nos ensina é que abrindo não tem outra alternativa a não ser olhar para
Então fique em paz. No ciclo do presente é só olhar para cima. No ciclo do teu presente é só entender que o que passou, passou. O que estava fechado, estava fechado. O que estava temporariamente escuro e acontecendo muitas coisas lá fora, passou. Mas o ciclo do presente é tempo de abrir e olhar para cima. E quando Noé olhasse para cima, ele veria algumas coisas, entre elas o céu. Quem fez o céu? Quem fez o céu? Quando Noé olhasse para cima, poderia talvez olhar e ver os luminares, entre eles durante o dia o sol, e à noite a lua. Quem fez o sol? Quem fez a lua? E quando poderia, ele ia olhar também, se fosse de dia ou de noite, as nuvens que estavam sobre o céu. Quem fez a nuvem? E ele poderia olhar, se fosse à noite, uma noite acalorada, uma noite fresca, olhar estrelas que estariam sobre o céu. Quem colocou as estrelas lá e as chamas pelo nome? Então, tudo que Noé olharia no seu presente, mesmo dentro do projeto e dentro da arca, seria coisas proporcionadas por Deus. Dentro do teu presente, Deus está mostrando que está cuidando de todas as coisas. E Ele provê o sol, Ele provê a lua, Ele provê as estrelas, Ele provê as nuvens, Ele provê a sombra, Ele provê o calor, Ele provê a saúde, Ele provê a bênção de estar de pé e estar vivo. No teu presente Deus está cuidando. E aí Jesus vem dizendo no Novo Testamento: não vos inquieteis com o que haveis de comer, o que haveis de beber, o que haveis de vestir. Por quê? Porque nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como os lírios do campo. Está vendo, vocês estão vendo as aves do céu, elas não plantam e não semeiam, mas elas comem. Quanto mais vós que sois filhos, Deus não vos deixará faltar nada. Se no teu passado Ele te blindou e protegeu em meio à destruição e o caos que aconteceu à tua volta, não vai ser no presente que Ele vai te deixar. E no presente Ele estará contigo e provendo tudo o que você precisa. No teu presente Ele está lá. No passado Ele estava lá. E no teu presente Ele está cuidando e provendo exatamente o que é necessário. Sabe por quê, irmão? Nós estamos vivendo dias em que nós queremos muito mais daquilo que realmente precisamos. Mas a Bíblia vem dizendo, Abacuque 2, verso 4, que o justo viverá pela... O justo viverá pela... Noé teve fé. E eu vou citar um texto depois para fechar esta questão. Porque o que é fé? Fé. Quem tem fé aqui diz amém. Quem crê diz amém. Agora me explica o seguinte: como é ouvir Deus falando uma vez ao seu coração, ouvir Deus falando no seu interior e acreditar no projeto por completo sem pedir confirmação? Como é Noé receber as diretrizes, as medidas, dimensões, seguir as instruções e ouvindo Deus falando apenas esta vez e depois só falou quando era para entrar na arca? E nós vivemos em dias em que, se alguém não for usado em profecia para falar comigo, eu já paro de ir na igreja. Se alguém não revelar o que eu preciso, eu rasgo a minha Bíblia. O prejuízo é seu que vai perder a Bíblia, porque Deus fala o dia que Ele quer, a hora que Ele quer, e usa quem Ele quer. Mais do que ouvir uma profecia, é conhecer o que está escrito na profecia. Porque o justo viverá pela fé. Sabe o que é isto? Eu não preciso ver para crer, eu creio para depois ver. Se você vê para crer, não é fé. Mas se você crê para depois ver, fique em paz, que Deus está trabalhando. E o mais lindo, e como eu sempre digo, é que a fé é um caminho sem volta.
é eu crer e dar o primeiro passo, e dar um passo para avançar, crendo que o Deus que me chamou, e quando eu vou dar esse passo, não vendo o degrau, Ele vai prover os degraus para mim pisar. Fé exatamente é Deus trabalhando no povo de Israel. Por quê? Porque Êxodo 14, Deus abriu o mar vermelho para o povo passar pés secos, e mesmo assim o povo não aprendeu. Agora chega lá em Josué, Deus diz a Josué: Josué, eu já fiz o povo um dia atravessar pés secos e eles não entenderam. Agora é diferente, pisa nas águas e depois eu abro. Porque eu abri e vocês não pisaram e não entenderam, mas agora vocês pisam e depois eu abro. Deus inverte algumas situações para nos dar um ensino e para entender que Ele sempre esteve no controle. Mas a fé é um caminho sem volta. É eu pisar crendo que Ele vai prover os degraus. Quem já teve provisão de Deus aqui, mesmo quando não via nada acontecer à sua volta e Deus proveu? Muitos de nós. O mais lindo é que eu vou avançando, vou pisando e Ele vai provendo. Só que tem uma coisa, fala para alguém ao teu lado: o Deus que provê, o Deus que coloca os degraus para você avançar, é o mesmo Deus que tira os degraus de trás para você não voltar. É porque a fé é um caminho sem volta. Não dá para voltar mais. Não dá para retroceder mais. Prova disso a escritor aos Hebreus no capítulo 10, verso 38. Portanto, se ele retroceder, a minha alma não tem prazer nele. Você não foi escolhido para voltar, você foi escolhido para avançar e prosseguir para o alvo. E há uma promessa de vitória, de milagre e de conquista sobre a tua vida. Mesmo que você não esteja vendo nada hoje, você vai sair daqui caminhando e dizendo: eu estou vendo pela fé, minha casa está terminada, eu estou conquistando aquele carro que preciso para fazer tua obra, eu estou sendo levantado no emprego e o cargo Deus está me elevando. Pela fé traga existência as coisas que não existem, porque Deus fará sobre a tua vida. Oh, aleluia! Quem me dá mais 5 minutos diz amém. Levante a tua mão, quem me dá mais 5 minutos. 5, 10, 15, 20, 25. Glória a Deus. Mas fala para alguém ao teu lado: tem dias de janela fechada, de teto fechado. Não é porque Deus te esqueceu, é porque Deus te guardou. Você pensou naquele dia que aquele emprego que você perdeu era Deus fazendo você perecer? Não, Deus estava te guardando do laço que estava preparado. Você pensa que aquela viagem que não deu certo era Deus que não queria que você fosse viajar com a tua família? Não, é Deus te guardando exatamente porque sabia o que estava preparado lá, e que talvez você não voltaria vivo para casa. Por isto, teto fechado é para que você aprenda que Deus está guardando nos mínimos detalhes. E com teto fechado Ele não fala, mas não é porque Ele não está falando que Ele não está trabalhando. Não confunda silêncio de Deus com ausência de trabalho. Ele está trabalhando mesmo no silêncio, até porque tem algumas profissões que precisam do mínimo de silêncio e atenção para fazer algo com dedicação, e Deus é assim. Por isto, em 1 minuto apenas, por esse ciclo que já passou, por este teto que uma hora esteve fechado, feche os teus olhos e de uma maneira diferente você vai agradecer a Deus pelo que não deu certo. Como assim, irmão Pedro? Não estou entendendo. Você vai agradecer pelo que não deu certo. Por quê? Porque o não de Deus era sim para algo maior. E nesse não que Deus te deu e permitiu, era Ele te livrando de laços, ciladas, armadilhas e pessoas que estavam indo atrás de você por interesses.
É tempo de você agradecer pelo que não deu certo, mas de enxergar pela fé aquilo que Deus já tem preparado. Teve dias que você pensou, mas não era para ser assim. Eu projetei diferente, mas não era para ser daquele jeito. Eu projetei diferente, mas agradeça pelo que não deu certo, porque enquanto não estava dando certo, segundo a tua vontade, era Deus te guardando e dizendo, vai ser no meu tempo, porque no presente você vai abrir o teto e vai ver que o céu estou provendo, o sol estou provendo, a lua estou provendo, as nuvens estou provendo, o calor estou provendo, o frescor do inverno estou provendo. Deus estará no teu presente e estará cuidando de todos os detalhes à tua volta, porque Ele já te livrou no passado, cuida do teu presente e projeta teu futuro. Oh, é porque nós precisamos entender que Deus não vive na linha de tempo que nós vivemos, passado, presente e futuro. Para Ele é o que era, o que é e o que há de vir, é diferente. O dele é uma linha contínua, porque Ele é de eternidade a eternidade. Então Deus olha para o teu passado, traz para o presente, empurra para o futuro, traz o futuro para o presente. Ele faz do jeito que Ele quer. Deus é eterno, sim ou não? Deus é eterno, sim ou não? Não. A Bíblia diz que Ele é mais do que eterno. Sabe por quê? Porque até a eternidade para existir Ele teve que criar. Ele é Pai da eternidade. Ele é a mais, Ele é além. Então se pensa que um Deus que criou a eternidade, que é algo que não tem começo e não tem fim, imagina o que Ele não pode fazer da tua vida e acoplar exatamente do passado ao presente, trazer do futuro ao presente e colocar as coisas no lugar. Mas aí, o terceiro ciclo que Noé aprendeu e que Deus nos ensina, é que o primeiro é de teto fechado, o segundo é vendo e olhando para cima sem poder sair ainda. Mas o terceiro é aquele que está pronto para dar continuidade ao projeto. E qual o terceiro? O terceiro é que Deus permitiu que Noé soltasse um corvo e depois Noé solta uma pomba daquele teto. Noé soltou um corvo. Ele ficou indo e voltando, porque não achou repouso. Depois soltou a pomba, e a pomba foi e voltou para ele. Depois de alguns dias, Noé soltou novamente a pomba. E a pomba veio trazendo no bico um ramo de oliveira. Fique em paz, porque no teu futuro você só precisa de um pequeno sinal para entender que já está começando a ter vida de novo e está começando a crescer. Eu estou dizendo diante do tema qual foi direcionado esse ministério, porque Deus está reservando uma nova história. E todo sinal de Deus para uma nova história não começa grande, começa pequeno, mas do pequeno já vai se tornando maior. Maná não era grande, é pequeno. A agulha de Dorcas que ajudava os necessitados não era grande, era pequena. A pedra de Davi que derrubou o gigante não era grande, era pequena. Aquilo que Deus quer fazer não precisa de grande, é pequeno. Mas do pequeno é o sinal que é o suficiente para você entender que o teu futuro está garantido. E vai ter vitória, vai ter vida e vida com abundância, e vai ser de livramento, de novas coisas, e o novo ciclo começa sobre a tua vida, esta igreja, esta casa, este ministério, diz o Senhor. Oh, aí vem Zacarias capítulo 4 verso 10 na parte A, e é uma pergunta: porque quem desprezará o dia das coisas pequenas? Que nós pensamos que todos os sinais que Deus tem que dar tem que ser grande.
E aí vem um profeta falando para o ajudador dele assim: sobe naquele monte, olha para o céu. O menino foi e voltou, falou: não vejo nada. E o profeta falou: vai de novo. O menino foi, voltou, não viu nada. Mas na 7ª vez, o menino voltou com uma notícia que era animadora: eu vejo. O que você vê? Uma pequena nuvem do tamanho das mãos de um homem. A nuvem é pequena, mas a chuva é abundante. E toda chuva começa com ruído. E o ruído já está acontecendo em nosso meio. E o sinal Deus já te mostrou. E vai ser de um ramo pequeno de oliveira. Por quê? Exatamente porque oliveira produz o quê? Azeitona, né? É isso? Sim ou não? E azeitona, quando prensada, produz? E azeite simboliza no Novo Testamento o Espírito Santo. Então quer dizer que toda mudança e todo novo ciclo começa com algo que nós temos dentro de nós: o Espírito Santo. Fique em paz. Se tem azeite, tem recomeço. Se tem azeite, e tão importante é o cenário, o azeite na Bíblia, porque azeite era usado para perfume, azeite era usado para comida, azeite era usado para remédio, azeite era usado para lamparinas, azeite era usado para muitas outras coisas. Olha só, então quem tem o azeite, o Espírito Santo na tua vida, vai espalhar o bom perfume de Cristo, vai ser alimentado espiritualmente, não vai ter falta de nada, porque tudo que precisa, o azeite produz dentro de você. Fica de pé comigo em nome do Senhor. Eu vou pedir ao louvor para me ajudar nesta noite. Estamos no 4º dia de clamor, simbolizado no mês de abril. E se você pode, feche os teus olhos. É possível, irmão, que tem pessoas aqui que passaram um ciclo de teto fechado e já passou, e você está livre e está guardado por Ele. Outros estão passando já no presente a provisão, o cuidado, e vendo que tudo Deus já proveu e já condicionou a tua vida. E outros já estão vendo um raminho de oliveira, porque tem vida brotando no ambiente, tem vida brotando na tua empresa, tem vida brotando na tua casa, tem vida brotando nos teus negócios. Vai ser um ramo pequeno, e de um ramo pequeno vai se fazer exatamente uma árvore grande. Feche os teus olhos, o louvor vai cantar um hino, e eu já quero orar por pessoas aqui. Ninguém é forçado a isto, eu sei. Estamos atravessando momentos difíceis e de uma pandemia, mas se você quer clamar juntamente comigo e crer que Deus tem um novo ciclo na tua vida, sai do teu lugar e vem aqui na frente, porque há muito espaço. E eu quero orar por você hoje. Eu não posso ir embora sem orar pela tua vida e pela tua casa. Só quem crê que tem um novo ciclo chegando, só quem crê que tem novas coisas acontecendo, só quem crê que tem novos projetos e planos que Deus tem estabelecido sobre a tua vida. Então sai do teu lugar e venha. Há muito espaço aqui ainda. Se você quiser em pés, de joelho, como você sentir, é do teu jeito, é o Espírito Santo trabalhando em você. E o louvor vai cantar um hino que Deus direcionar o coração. E eu já quero orar pela tua vida aqui nesta noite, porque é tempo de entender que o teto estava fechado, o teto pode ser aberto, e pode soltar a pomba, porque ela vai trazer sinais. Vai vir sinais sobre a tua vida. Feche os teus olhos e fala com Ele, porque há um grande sinal para acontecer. Através de uma nuvem pequena, há uma abundante chuva. Oh meu Deus, aleluia. Se você pode, meu irmão, tem gente se ajoelhando aqui. Ninguém é obrigado. Se você quiser, fique à vontade, mas fala com Ele do teu jeito nesta noite. Não abandone o barco. Olha aí o que Deus diz para a tua vida. Pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Oh, meu Deus. Não abandone o barco, pois esse seu deserto é assim mesmo. De testemunho Oh, para levantar meu Deus. alguém de novo. Meu Deus.
do Senhor. vai restaurar É assim mesmo. alguém de novo. Oh, Vai meu Deus, ressuscitar aleluia. os sonhos de alguém de novo. Meu Deus, em nome do Senhor. E é Deus dizendo para você nesta noite. Você não vai parar. É Deus dizendo para a tua vida Você hoje. não vai parar. É Deus dizendo para a tua casa hoje. Pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Você não vai parar. Você não vai parar. Em nome do Senhor. Você não vai parar. Eu sou Jesus o Nazareno e já dei ordem para acalmar o mar. Você não vai parar. Em nome de Jesus, receba o novo de Deus sobre a tua vida. É tempo de liberar exatamente, para que o Espírito Santo vá e traga o sinal que você precisa. De um ramo de oliveira pequeno, mas indica a vida, indica um novo ciclo, frutificar, um novo amanhecer e chegará sobre ti. E Deus tem estabelecido um novo tempo sobre a tua casa, a tua família, esta igreja. O que Deus tem é novo e algo novo sobre a tua vida. Então, em nome do Senhor, em nome do Senhor, receba nesta noite, meu Deus, aleluia. Receba da presença dEle, da graça dEle, da bondade dEle. Alguém de novo. Oh, meu Deus, vai restaurar alguém de novo. meu Vai Deus, ressuscitar os sonhos de alguém aleluia. de novo. Oh, meu Você Deus, não vai parar. Você não vai parar. Oh, meu Deus, aleluia. A ordem é chegar do outro lado. Você vai chegar. Você não vai parar. Você vai Você chegar. não vai parar. Você não vai parar. Eu sou Jesus o Nazareno e já dei ordem para acalmar o mar. Você não Segura. vai parar. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer Neste lugar. Declare só você que crê. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer neste lugar. Declare para Ele. Só para quem crê. Isto é para glorificar. Isto é para você adorar, entender e tomar posse. Vão acontecer neste lugar. Eu creio. Meu Deus, em nome do Senhor, vão acontecer aqui. Vai acontecer sobre a tua vida. Vai acontecer sobre a tua família. Vai acontecer um reboliço na tua casa. Exatamente porque o ciclo é um ciclo novo. E tem atenção aos pequenos sinais que vão acontecer. E assim diz o Senhor: esta semana é semana de pequenos sinais para coisas grandes. De pequenos sinais para coisas grandes. De pequenos sinais para coisas grandes. Fique atento ao teu trabalho, aos teus negócios. Fique atento a tudo à tua volta. Deus vai usar pessoas que você nem imagina. Deus vai colocar coisas que você nem imagina. Deus vai fazer coisas que você nem sabe, mas estão preparados. Em nome do Senhor, seja cheio nesta noite. Há um ciclo novo começando sobre a tua vida. E Deus vai encher de tal forma que vai mudar tudo à tua volta. Ressuscita, ó terra que estava morta.
vida brotando. Posso ouvir o som do avivamento, a morte tornando vida. Ressuscita hoje, ressuscita, oh meu Deus, aleluia. Ressuscita, ó terra que estava morta, ó vale de ossos secos, volte a respirar. Eu posso ouvir, posso ouvir o som do avivamento, a morte tornando vida. Ressuscita, ressuscita. Senhor, nós te agradecemos, Pai, por cada vida, cada família, cada coração, cada chamado, cada promessa, cada propósito. Aos irmãos que são desta casa, a outros que estão aqui pela primeira vez, eu te peço, meu Pai, sela esta noite de vitória, sela esta noite de milagre, sela esta noite, meu Pai, fazendo como lhe apraz, porque eu sei que é o tempo de janelas fechadas, há um tempo de abrir e ver o teu cuidado, e é o tempo de abrir e ver os teus sinais. Por isso, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, o ciclo do que estava fechado já passou, a tua provisão nós já vimos, mas agora, meu Pai, mostra os teus pequenos sinais, porque vai ser coisas grandes e vai ser vida, e vida com abundância, em nome de Jesus. Amém e amém. Se você crê, volte ao teu lugar crendo na vitória e no milagre, porque é tempo de você receber da parte de Deus. Enquanto você volta, só faço um pedido nesta noite. Tem alguém que quer voltar para Ele, aceitar a Ele, reconciliar com Ele, reatar o compromisso com Ele? Se alguém nesta noite, levante a tua mão onde você estiver, para que Ele faça morada e Ele conduza a tua vida. Se alguém para voltar para Ele, dá um sinal hoje. Se alguém para voltar, é hoje à noite. Se não tem, que Deus abençoe a tua vida e a tua casa. Mas se alguém, eu não vou nem insistir. Tem alguém para voltar para Ele? Tem alguém para aceitar a Ele hoje aqui? Amém. Tem uma senhora aqui, glória a Deus. Eu posso pedir por gentileza para a senhora vir aqui e uma irmã acompanhar ela aqui em nome de Jesus? Tem mais alguém para vir? Tem uma senhora aqui. Tem mais alguém que entrega a tua vida e decide entregar a tua vida a Cristo? Sabe por quê, irmão? Eu preciso falar isto porque Deus me fez lembrar. Não é nada preparado e eu tinha que falar agora. Não é isto. Eu só preciso falar uma coisa. Deus deu o projeto chamado a arca, sim ou não? Deus deu as dimensões, sim ou não? Deus deu as medidas. Só que tem uma coisa que Deus não deu. Porque toda grande embarcação precisa de algo chamado timão. E timão o que é? É o que guia a embarcação. A arca foi o único barco que não tinha timão. Por quê? Era Deus dizendo: não precisa você colocar a mão para direcionar. Se eu dei o projeto, é eu quem vou guiar. Tem coisas que Deus não vai te colocar timão nesse projeto, para que você entenda que não é você colocar a mão e vai para a direita ou para a esquerda. É Ele quem vai guiando. Porque a gente é falho, irmão. Se colocar timão, a gente quer voltar, quer dar meia volta, quer parar. Não tem timão. Na obra de Deus é assim. É sem timão mesmo e Ele no controle. Tem mais alguém para vir a Cristo e entregar a sua vida a Ele? Para se lançar de vez? Se não há, estenda suas mãos para cá. Em nome de Jesus, Pai. Esta irmã que aqui está na frente, tomando essa decisão.
Eu não sei o que lhe aconteceu, como ela chegou até aqui, como está a sua vida e sua casa, Pai. Mas eu sei que o Senhor pode fazer um milagre sobre a vida dela, a sua família, e colocando todas as coisas no lugar. Por isso, meu Pai, em nome de Jesus eu te peço agora, abençoa ela e toda a sua casa, ela e toda a sua parentela. E meu Pai, se ela está retornando a teus caminhos, meu Pai, eu sei que o Senhor é poderoso para agir, derrama a tua graça sobre ela. Mas se ela está aceitando a Ti, escreve o nome dela no livro da vida, Pai. Joga as suas transgressões no mar do esquecimento, e em nome do Senhor dá um banho de graça sobre ela, e guia ela a coisas excelentes, a projetos grandes, em nome de Jesus. Amém e amém. Aplauda Jesus, porque Ele merece. Meus irmãos,